Félix Guattari, Reflexões para filósofos sobre a psicoterapia institucional, publicado nos Cadernos de Filosofia, edição número 1, da Revista do Grupo de Filosofia da Sorbonne, e republicado na edição número 1 da Revista Recherche, em 1966. Vocês me pedem que situe nossa experiência de psicoterapia institucional com relação às ciências humanas, as relações daquela com a filosofia e assim por diante. Essa pergunta talvez devesse ser feita por nós a vocês, dado que nosso objeto não é fundamentalmente de ordem teórica. Uma reavaliação justa da divisão do trabalho de pesquisa poderia levar à conclusão de que cabe a vocês apreciar a pertinência e o alcance de conceitos que pomos em uso e de seu grau de coerência em relação a outras disciplinas. Caberia a vocês, além disso, definir em que a resposta a tais interrogações compete ou não à filosofia, assim como definir o que isso implica em contrapartida para essa última. Mas se lhe for pedido que não mais se contente em estudar a partir do exterior, por exemplo, as noções mobilizadas pela experiência freudiana, vai-se ouvir a objeção de que ela sairá de seu campo, se perderá nos estudos de monografias, praticará a análise por sua própria conta e assim por diante. Alguns filósofos pensaram superar essas dificuldades preconizando o desenvolvimento de uma psicanálise puramente teórica. Essa atitude não deixa de implicar certo desconhecimento e até certo desprezo dos problemas concretos da psicopatologia. Na verdade, tal atitude só poderia levar à esterilidade da própria produção teórica. Está claro que o campo teórico, ainda que requeira uma exigência de coerência que lhe seja específica, não poderia permanecer apartado do campo pragmático. Paralelamente ao desenvolvimento das ciências experimentais, a história da filosofia vem sendo muito habitada pela fantasia da formulação de um sistema homogêneo, completo e definido de conceitos capaz de servir de referência a todas as disciplinas científicas, etc. Quando o esforço hegeliano por fim chegou a seu termo, essa fantasia ficou com mau hálito. Um tempo de latência fenomenológica levou a uma nova proposição da questão de saber se, levando-se tudo em consideração, a filosofia não deveria considerar positivo privar-se da ideia de ter de ser, de uma ou de outra forma, uma ciência das ciências, e de iniciar, no âmbito de cada uma delas, um esforço específico que tendia a fazê-la exercer um papel de assistência em todos os pontos perigosos, nos quais os esforços teóricos internos dessas ciências corriam o risco de levá-las a sair do caminho correto, na ausência de suficiente sofisticação de seus instrumentos conceituais. Apresento aqui apenas alguns pontos de referência relativos à nossa prática de psicoterapia institucional, a fim de tentar explicar o problema com o qual estamos às voltas. A principal descoberta da psicoterapia institucional, a qual temos sempre de retornar para nos ressituar diante das heresias, consiste em reconhecer que o lugar de existência, no caso o hospital psiquiátrico, traz uma radical modificação a tudo o que vem a surgir em seu âmbito, seja em que ordem for. Uma técnica terapêutica exercida no contexto de um hospital psiquiátrico torna-se essencialmente outra. Por exemplo, um psicanalista de formação tradicional não pode dedicar-se a curar num serviço hospitalar sem modificar de maneira radical não apenas sua técnica, como também suas concepções teóricas em matéria de psicopatologia, algo que ele, de modo geral, recusa-se a fazer. Isso é sabido, mas o que consideramos um elemento novo é que nem por isso consideramos as técnicas freudianas impossíveis no interior do hospital. Não posso enumerar, só poderia fazer de modo demasiado superficial os efeitos de transmutação que se manifestam correlativamente a toda translação de indivíduos e técnicas no campo psiquiátrico. Para dar conta desses fenômenos, fomos levados a propor o conceito de objeto institucional como objeto específico do campo técnico e científico da psicoterapia institucional. Nota de rodapé. Destaquemos que essa noção é complementar à de objeto parcial na teoria freudiana e à de objeto transicional no modo derivado de definição que lhe deu Donald Winnicott. Fim de nota de rodapé.
Assim agindo, não era nossa intenção situar-nos na linhagem das pesquisas de inspiração psicossociológica. Na verdade, os problemas de dinâmica de grupo despertam na prática bem pouca atenção de nossa parte. A experiência das instituições hospitalares, dos clubes terapêuticos, das técnicas de psicoterapia de grupo, da instituição de analisadores do coletivo, etc., nos tem permitido adquirir um domínio suficiente que nos dispensa, na maioria dos casos, de recorrer a um material experimental obstrutivo, mas também nos levou a perceber a pouca fecundidade de hipóteses e métodos dos praticantes da dinâmica de grupo, deslocando-nos cotidianamente no campo prático das instituições vivas, acabamos por nos aperceber de que a causa última de nossa eficácia ou de nossos fracassos nos escapa e que as referências teóricas que circulam na universidade, de modo geral, passam ao largo dos problemas. Inúmeros autores elaboram seus esquemas explicativos a partir de uma ordem causal que, embora qualificada como dinâmica, nem por isso é menos mecanicista e irredutível a toda a dialética da fala ou da palavra humana. Dado o passo de afirmar que existe um objeto institucional específico à nossa pesquisa, espera-nos um precipício teórico, a apreensão desse objeto ao sabor de uma subjetividade de grupo a se distinguir de acordo com diferentes posições subjetivas. Nota de rodapé. A expressão usada por Jacques Lacan em seu seminário é retomada aqui em nosso outro contexto. Fim de nota de rodapé. Fantasias de ideias de grupo, mecanismos de resistência e de superego, de derivação, de repetição e de deslocamento, atividades compensatórias, surgimento de uma paixão de grupo erótica e mortífera, assunção em seu seio de uma fala-palavra que permite sair da totalização circular ao se articular com um para-além do grupo e remanejar os princípios de conservação tanto na ordem espaço-temporal e imaginária como na das cadeias significantes institucionais e históricas. É assim que, de forma um tanto eclética, fomos levados a reforjar para o nosso uso institucional toda uma série de noções de várias procedências. Algumas delas, como o superego e a fantasia, têm aí serventia, sem dificuldades, devido às ambiguidades da teoria freudiana, que as usa indiferentemente no nível do indivíduo e do grupo. Outras, como a transferência, implicam uma reapreciação mais aprofundada. Essa noção, na doutrina analítica clássica, parece, na verdade, irredutivelmente ligada à pessoa ou à fala ou à palavra do analista. Em que aspectos poderia um grupo ou uma instituição ser o suporte de uma relação transferencial? Pode um grupo, ao mesmo título que um psicanalista, interpretar o material, os sintomas, os atos falhos, etc., que aí se manifestam em razão de um conteúdo latente, vinculado com complexos de significações inconscientes? Trata-se de uma relevante questão. Aceitamos todas as suas implicações, prontos a ter de renunciar a toda utilização do termo transferência fora da relação do divã, estrita a condensar sua extensão sob as rúbricas transferência lateral, Slavson, transferência e contratransferência institucionais, Tosquelles e Sivadon, e sucessivamente. Nada há de extraordinário em reconhecer que o grupo desempenha um papel de espelho, focaliza certas reações individuais que podem servir de suporte à expressão das pulsões do grupo, atenua as disparidades específicas, reforça os mecanismos de sugestão, etc. Repitamo-lo, não foram esses fenômenos que motivaram, para a nossa escola de psicoterapia intencional, a introdução de novos vocábulos. Nossa preocupação é a de determinar as condições que permitem à instituição desempenhar um papel analítico no sentido freudiano. Sabe-se que os psicanalistas não têm condições de intervir de maneira corrente nas psicoses e, sobretudo, no caso de doentes internados. Do mesmo modo, há alguns anos,
toda a nossa atenção se tem voltado para uma reavaliação de noções analíticas que forneçam meios para que um coletivo terapêutico supere seu papel de assistência elementar. Por conseguinte, propor a questão da existência de um sujeito de grupo, de um inconsciente de grupo, que não seja redutível a uma simples soma de subjetividades individuais, não constitui um esforço que se esgota no teórico, tendo antes para nós considerável incidência prática. Como pode um grupo tomar a palavra numa dada instituição, no momento dado de sua história, sem reforçar os mecanismos seriais e alienantes que costumam caracterizar as coletividades nas sociedades industriais? Haverá no início de uma instituição que dispensa cuidados a possibilidade de colocar o indivíduo numa situação radicalmente distinta da que marca o colóquio singular, os impasses identificatórios correlativos ao estatuto da família conjugal, das relações de submissão socioprofissional e assim por diante? Será o indivíduo que se diz a si mesmo que está perturbado pelo desejo desse ou daquele objeto idêntico ao que faz essa mesma revelação à mãe, ao psicanalista ou aos colegas? Se é verdade que a vergonha e a culpa precedem a existência, a ponto de levar, mais certamente, à morte toda outra paixão, é preciso admitir que se trata de vergonha e de culpa institucionais. É um dado tipo de incesto num dado grupo que me fará morrer de vergonha. Mas a partir disso, quem sou eu na condição de indivíduo, se não em mim mesmo uma instituição, interseção de leis, de interditos, de defesas, de ideais, etc., subconjunto de instituição da família, da faixa etária, da classe social e assim por diante? Toda uma tradição filosófica teve de agir com imensos rodeios para, a partir da res cogitans individual, furtar-se no todo ou em parte à res publica. Se é certo que o indivíduo é o suporte redutível da enunciação da palavra, o grupo não deixa, por isso, de ser o depositário e o iniciador de toda a linguagem e de toda a eficiência dos enunciados. Seja como for, consideramos que a subjetividade do grupo constitui um requisito absoluto da emergência de toda subjetividade individual. No tocante à certeza do cogito individual, o estatuto da subjetividade do grupo parece precário. Contudo, se a considerarmos do ângulo da constituição de sistemas de valores, isto é, de estruturas simbólicas polarizadas pela existência do outro, a subjetividade é a única garantia da apreensão do sentido dos mais ínfimos gestos e falas ou palavras humanas. O indivíduo doente procura no nível da linguagem, tal como falada em seu ambiente, não só os meios de expressão de seu apelo ao outro diante do sofrimento, como também a presentificação somática desse último. Se é verdade que por trás do não sentido sintomático há um inconsciente estruturado como uma linguagem, que por trás do absurdo burocrático da instituição para doenças mentais há uma cadeia significante e uma interpretação potencial capaz de remanejar a articulação de pares sobredeterminados, sintomas e sujeitos inconsciente, língua e fala, demanda e desejo, superego e ideal do ego, personagem social e responsabilidade individual, perante a história e etc. O domínio analítico tenderá a ultrapassar o campo de significações indefinidamente recentradas na assunção do ego. A instituição tratada como sujeito leva à introdução do princípio de uma ordenação do não-sentido para além da sintomatologia individual. A posição singular da psicoterapia institucional reside no fato de seu ponto de partida, a assistência a indivíduos rejeitados pela sociedade, ou mais exatamente, indivíduos cuja história e cujos acidentes de desenvolvimento tiveram tal natureza que eles não puderam encontrar o seu lugar na sociedade. Leva a questionar o conjunto das instituições humanas, suas finalidades proclamadas, suas definições de diversos tipos de indivíduos, dos papéis, das funções sociais, das normas, etc. Não há dúvida de que essa possibilidade está ligada ao fato de que o espaço social reservado à loucura, para não falar de
reserva de loucos, escapa em parte à racionalidade das instituições reservadas aos indivíduos normais. Poderemos ler melhor aí a significação e o destino das sociedades industriais, do capitalismo monopolista de Estado ou do socialismo burocrático, na medida em que elas até o momento não conseguiram produzir as instituições econômicas, sociais e políticas capazes de tornar operatórias a fala e a palavra e a criatividade social das massas populares, que permanecem sendo os objetos da máquina econômica. Os hospitais psiquiátricos nos oferecem, por certo, o melhor exemplo de objetos institucionais radicalmente desviados de sua finalidade social manifesta. Na verdade, esses enormes maquinários concentracionários reforçam a opacidade dos problemas, a solidão dos doentes, o não sentido de sua existência. Esses maquinários desenvolvem uma espécie de patoplastia social, como diz John Rhee, das doenças mentais que as fazem endurecer e se fechar sobre si mesmas. Alienação social que se sobrepõe às instâncias mais particulares de uma alienação de ordem psicopatológica, mas uma justa medida de sua incidência permite entrever a possibilidade de um outro estatuto da instituição terapêutica. Esta, voltando-se sobre si mesma, tenderá não só a reavaliar coletivamente o sentido do empreendimento de produção de cuidados, a interpretar cada caso particular por intermédio de um processo analítico, mas igualmente em cada uma dessas ocasiões, a esclarecer os efeitos da sociedade global em sincronia com uma crítica social que pode articular-se com as outras correntes de pensamento e de lutas. Parece, em particular, que um reexame dos dados fundamentais da economia política das sociedades industriais, que partiria dessa questão da subjetividade social e que visaria situar o problema do ajuste da produção da mercadoria a instituições adaptadas a usuários e consumidores de toda a natureza, permitiria sair do quadro já um tanto estereotipado dos debates sobre a fragmentação do trabalho, sobre a emergência de novas classes operárias, etc. A subjetividade da sociedade industrial pôde encarnar-se numa visão de ficção científica, numa enorme máquina de calcular que define para cada tipo de necessidade uma resposta, não só para os indivíduos vivos, mas também para as próximas gerações. Assim, a meditação cartesiana poderia ter sido enunciada da seguinte maneira: abre aspas, é verdade que penso, mas no que se refere à existência, é melhor dirigir-se diretamente ao sujeito supremo, a máquina fundadora de meu desejo e produtora de toda resposta. Nunca mais poderei, ao pensar que existo, o que pode ser a existência. E mesmo quando pretendo saber que existo, pelo fato de dizer que penso existir, não aprendo nada mais do que uma ladainha que vem de alhures e que fala de mim a propósito de todo tipo de outros artefatos. Nunca mais terei a garantia de existir verdadeiramente, a não ser na máquina universal. Fecha aspas. E nosso homem, ao volante de seu carro, na expectativa do resultado de sua aposta ou na companhia de algum outro gênio do mal, se deixaria em seguida persuadir docemente de que, apesar de tudo, sem dúvida possível, ele de fato existe e que ninguém lhe poderia provar o contrário, sendo o Deus econômico supremo deveras incapaz de enganá-lo, prisioneiro que é nosso homem, de seu universo, insensível a toda irrupção do desejo, da mentira ou da verdade, a partir da expansão da sociedade de consumo e do uso generalizado de neuroléticos. O conceito de subjetividade de grupo implica a elaboração de uma teoria do significante no campo social, sob pena de recair nas metáforas da alma coletiva de Jung, na tele de Moreno e assim por diante. Assim como implica que se proponha o problema de saber
Se o vai e vem que esboçamos entre a psicanálise, a psiquiatria, as ciências sociais e jurídicas, a etnologia, a linguística, etc., pode nos dispensar de responder à questão do estatuto ontológico da referida subjetividade. Não mais nesse domínio do que em qualquer outro. Não se podem dar definições fechadas em si mesmas. Pronunciar-se hoje, por exemplo, sobre o estatuto do Estado na sociedade moderna implicaria fazer a análise diferencial de suas formas atuais e de seus diversos tipos de evolução. Tratar-se-ia de, por meio disso, extrair o termo comum, a área que faz que reencontremos a cada vez o objeto Estado no cruzamento de tentativas, diversas e mais ou menos eficazes, de instauração de organismos reguladores que pretendem manter um desenvolvimento sem dor das forças produtivas e neutralizar os antagonismos de classe. O Estado torna-se assim, na condição de objeto institucional, uma máquina significante que reifica sistematicamente os processos sociais. Seu caráter de operador da demanda na ordem simbólica tende a sufocar toda a representação possível na ordem imaginária, isto é, na ordem do desejo humano, descartadas suas formas atípicas, culpabilizadas, perversas, patológicas ou revolucionárias. O fato de os atuais sistemas econômicos, a falta de uma avaliação por uma classe social capaz de ir além de seus interesses próprios e impor o advento de uma sociedade sem classes, estarem assim, de modo permanente, prestes a secretar instituições sociais que transformam os indivíduos em engrenagens de uma imensa máquina. Esse fato evoca, em contrapartida, o problema da assunção da subjetividade social como termo final inelutável do processo de produção. A tomada de poder por uma força social cujas normas seriam compatíveis com o exercício mínimo de uma fala ou palavra humana é algo concebível? Toda a evolução social terá o sentido de um esmagamento cada vez mais acentuado do desejo humano? Quando apresentamos o conceito de subjetividade social, estamos prestes a reanimar os mitos da redenção do sujeito perdido e daquele que lhe serve de fiador, o Deus morto no real, mas sempre causativo nos sonhos? Essas questões se põem com tanto mais acuidade quanto mais as sociedades industriais, em sua jornada rumo à exploração, à morte, à loucura e ao infantilismo, conservam um dinamismo assustador. Pode-se verificar a existência de uma correspondência cada vez mais acentuada entre a sintomatologia social e os modos individuais de alienação mental, por ocasião da emergência de formas selvagens e espontâneas de socialidade, e bem particularmente na constituição de grupos de adolescentes que tentam resolver à sua maneira os impasses identificatórios inerentes à triangulação edípica, impasses específicos da crise contemporânea da família conjugal. O estudo desses processos foi a oportunidade de uma reavaliação do valor dos mitos da ruína da função paterna, das falhas da família como causa de todos os nossos males e assim por diante. Na ausência de um exercício respeitável de uma igreja e de um Deus reconhecidos, de uma ordem social estável, a passagem à adultilidade não poderia ocorrer, portanto, sem outro recurso, senão das drogas da sociedade de consumo. Um dado tipo de carro, de parceiro ou de papel que cobiço determinam o modo sob o qual o eu me escapa. Eu é um outro, psique. Mas esse outro não é um sujeito. É uma máquina significante que predetermina aquilo que deverá ser bom ou ruim para mim e meus semelhantes nesse ou naquele ambiente potencial de consumo. Mas não estará a única resposta possível a essa anulação do sujeito no retorno à circulação de um modelo de pai-presidente, totem erigido no cume do Estado, a falta de possibilidade de refundar a legitimidade religiosa de um rei castrado, de maneira demasiado radical pela história? Nesse terreno, as construções teóricas de Freud, como as de Totem Tabu, não parecem, à primeira vista, nos fazer progredir muito.
Não obstante, é de qualquer maneira, para o freudismo, apesar de seus mitos ou antes por causa deles, que devemos nos voltar se quisermos, de fato, explorar esses problemas. A pesquisa filosófica universitária permanece árida, espalhando a aridez lá em cima. Ela chegou mesmo a constituir uma espécie de sistema de resistência ao acesso a esses problemas, sem falar de certas noções cruciais, como a de pulsão de morte, que foram simplesmente ignoradas. Essa pesquisa há muito lançou em descrédito noções de base como inconsciente e sujeito inconsciente, esse último considerado uma aberração, uma contradição em termos, um abuso de linguagem, uma impudência devida a um espírito cientificista e assim por diante. A partir de trabalhos de Jacques Lacan, começa a se difundir a ideia de que essas noções poderiam, pelo contrário, esclarecer retrospectivamente as formulações de filósofos que, de Descartes a Husserl, ocuparam-se de uma fundação do sujeito. Quanto a nós, pensamos que o conceito de subjetividade de grupo está inscrito no prolongamento da teoria freudiana. É verdade que Freud realiza, com toda a inocência, um constante deslizamento de plano que o faz regularmente perder de vida a realidade social. Mas sua cegueira, tal um Édipo moderno, leva-nos a pistas talvez mais seguras que toda outra. Ele nos legou os meios de definir a relação do sujeito com o outro, fora do plano de hipóteses idealistas, enquanto um Lukács ainda encontra o obstáculo do inconsciente de classe e do papel da indeterminação no processo histórico para nunca sair da problemática imaginária da consciência. Freud, desde o começo, enfrenta o estatuto do sujeito, que define como fundamentalmente inconsciente, isto é, como algo que escapa no essencial às determinações individuais e como estando marcado de maneira indelével pelas relações estruturais do grupo social e por seus diversos modos de comunicação. O passo seguinte leva a considerar que essa subjetividade manifesta no nível da instituição tem suas próprias leis, seus intérpretes, grupo ou indivíduo, seus operadores, que ela desenvolve sistemas específicos de resistência, de desconhecimento, certo tipo de fantasia relativamente autônoma com respeito à fantasia individual. Enquanto essa última remete a uma ordem estrutural imaginária submetida ao organismo humano, a fantasia de grupo se articula com o conjunto dos significantes e das estruturas sociais. Ele é, por isso, a sede de toda uma série de entrechoques e impasses entre o indivíduo e o grupo. Se levar em conta a precaução que tomei de alertar para o fato de que não sou filósofo, não poderei ser reprovado por não apresentar aqui nada que não se funde no simples levantamento de reflexões nascidas no curso de uma prática institucional. Todo o problema levantado permanece em suspenso. Que dizer da coisa-sujeito, que de um indivíduo ao outro é considerada encarnação da fala ou palavra do grupo, onde se vai procurar uma interpretação no nível do grupo? Não é um líder qualquer que se fará automaticamente seu porta-voz? Como fundar a legitimidade da palavra de ordem de um grupo, particularmente na verdade histórica? Não são a avra, a fala e o sujeito entidades essencialmente coladas ao indivíduo e assim por diante? Só este profere esta ou aquela palavra. Mas voltemos ao assunto. A linguagem remete não só à totalidade de tudo o que é dito em todos os lugares pelo conjunto dos indivíduos, mas também a tudo o que é articulado pelo conjunto das máquinas econômicas. Quem fala quando o ministro de Finanças modifica em 1% a taxa básica de juros e, ao fazê-lo, muda o poder de compra imediato dos consumidores, interfere em milhões de projetos individuais? O ministro, naturalmente, ou ao menos o ministério. Mas quem é sujeito da cadeia significante envolvida? Através de que canais de comunicação, de que tramas de linguagem, vamos encontrar a chave, a verdade de uma decisão ministerial?
Uma fala de ministro não remete, evidentemente, à intimidade da personagem, mas às relações de produção e às contradições que regem as sociedades industriais. Remete a alguma coisa que ocorre talvez entre Moscou, Washington, Pequim. Considerando-se isso, será abusivo falar de sujeito no nível de uma classe ou de um estado? Vai-se objetar que não se trata de algo transparente a si mesmo, como se julga ser o sujeito? A consciência de si é, sem dúvida, uma garantia de ser consciência, mas de modo algum de ser sujeito nos âmbitos em que pode ter sentido ser sujeito, isto é, no registro do outro, fundado pela fala ou palavra. No plano social, as coisas talvez sejam menos garantidas. Um dado grupo, partido ou casta que se pretende sujeito da história, depositário de uma missão histórica, pode não passar, na verdade, de objeto institucional manipulado de fora ao sabor das circunstâncias, da conjunção de forças presentes e etc. Na ordem da subjetividade social, nada é dado de antemão. Pusemo-nos a repetir que os fatos sociais não eram coisas, e, no entanto, eles se apresentam à primeira vista como tais. O fato de poderem sair de seu estatuto de objeto não depende do observador humanista. O surgimento da subjetividade social depende de maneira bem exata da capacidade de grupos, instituições, classes e assim por diante, no sentido de articular sua totalização em função de fenômenos históricos e de leis naturais. Toda pesquisa nesse domínio situa-se assim numa Toda pesquisa nesse domínio situa-se assim numa encruzilhada de problemas políticos e sociais que ultrapassam em muito o campo de uma prática especificada. Quando se trata, por exemplo, no campo da economia política, de ajustar o processo do consumo ao da produção mediante instituições adequadas, deparamo-nos com questões semelhantes àquelas que tentamos delimitar a propósito da subjetividade social. Uma tal institucionalização das relações de produção é tratada tanto nos países capitalistas como nos socialistas, seja às cegas ou no âmbito de um planejamento de caráter burocrático. Como poderiam surgir nesse nível modelos institucionais articuláveis com uma lógica do não sentido? Quem é que, na sociedade industrial, poderia servir de fiador da existência humana? As instituições religiosas e políticas tradicionais são hoje manifestamente incapazes disso. Cabe à pesquisa filosófica determinar os conceitos capazes de fundar um campo de referência que responda, de um lado, às exigências das ciências objetivas e, do outro, às das técnicas da existência humana concreta. Como não é essa situação, tende a ressurgir Como não é essa situação, tende a ressurgir permanentemente toda uma série de instabilidades doutrinais de todo tipo de forma. Teorias do paralelismo, sistema percepção-consciência, teorias da forma e seus derivados estruturalistas, reflexologia, para não mencionar as famosas querelas das superestruturas submetidas às infraestruturas e assim por diante. A instituição filosófica desempenha no tocante a isso o papel de curadora em chefe do Museu dos Conceitos Ultrapassados. Com efeito, ela, de modo geral, afasta-se de toda inovação, como ainda é em geral o que acontece com o freudismo. Não é inconcebível que tal situação possa se inverter. O problema não é só de pôr em circulação conceitos novos para fazer sair do impasse as diferentes outras pesquisas. É igualmente o de o que dá no mesmo reavaliar sob o crivo de sua verdade os conceitos fundamentais da filosofia, tal como se apresentam a nós. De certo ponto de vista, constata-se que o pensamento hegeliano está longe de fecundar, como seria necessário, a pesquisa antropológica. Por esse motivo, seu desvelamento sistemático permanece como imperativo primordial. De outra perspectiva, a incapacidade do pensamento filosófico no sentido de elaborar uma doutrina da existência que não seja sujeitada
ao indivíduo que não implique uma dedução da existência do outro e, correlativamente, a instauração de teorias da intersubjetividade que levaram a uma busca, a perder de vista da ordem social, em vez de partir dela, sobrecarregaram consideravelmente o campo de referência médio dos estudantes e dos pesquisadores no conjunto das ciências humanas. De seu lado, a instituição marxista, acossada pela esterilidade há décadas, também não os ajudou a sair das metodologias mecanicistas. Repitamo-lo, não é só o ajuste funcional das diversas ciências humanas que está em causa, também o está em uma justa apreciação do estatuto do sujeito da enunciação científica em sua relação com o desejo individual do pesquisador e com as pulsões históricas diante das quais ele se vê, levando em conta que este ou aquele terapeuta, por exemplo, considerará que seu campo é fechado, sem fronteira comum com as outras disciplinas, e reifica a filosofia como corpo estranho. Esse sujeito da enunciação definirá implicitamente o conjunto das ciências humanas como devendo permanecer sem acesso à subjetividade social que, de acordo conosco, está implicada no nível de cada subconjunto institucional. Isso nos parece aplicável mesmo às pesquisas que assumem o aspecto mais técnico. Julgamos que nenhuma interpretação de ordem psicanalítica, psicossociológica e assim por diante protege quem quer que tenha de se pronunciar sobre as questões cruciais que a história propõe. Nenhuma região política tem autonomia com respeito a uma região, técnica ou filosófica. Haverá uma autêntica pesquisa filosófica que possa emitir um julgamento sobre a existência do sujeito, independentemente da natureza da subjetividade histórica contemporânea nesta ou naquela situação. Postular, como o fazemos, a existência de uma subjetividade social e de objetos institucionais não equivalerá a formular a questão da natureza do objeto filosófico. Haverá um modo de apercepção filosófica que se possa permitir legitimamente encerrar-se na subjetividade individual? Essa mesma questão é posta nos domínios da criação artística, e sua resposta depende a possibilidade de realizar uma verdadeira recomposição de problemas sociais, políticos, estéticos, morais, etc., capaz de fazê-lo sair da sua atual disjunção. Se considera que a instituição filosófica deve constituir-se em intérprete, gramática das línguas que se falam nos diferentes campos técnicos, científicos e literários nas diferentes épocas, talvez seja possível considerar que o objeto da filosofia gira em torno precisamente da apreensão dessa subjetividade social, que, como dizemos, só se apresenta por meio de conteúdos manifestos que precisam ser decifrados e interpretados em razão do fato de escapar aos acidentes históricos, às contingências da escola, às especificações técnicas, etc. A instituição filosófica seria, a partir disso, definida como devendo reavaliar uma estrutura de referência, desempenhando de alguma maneira o papel de analisador, por meio de uma maiêutica que se refundaria perpetuamente a partir das produções conceituais das diversas ciências humanas. Ela teria de reconhecer previamente que a psicanálise, bem como a terapêutica institucional, a etiologia, a linguística, etc., mostra indiretamente a necessidade de uma redefinição da pesquisa filosófica. Resta saber se sua instituição atual será suscetível de falar a partir dessa falta, ou se serão necessárias várias gerações e algumas crises filosóficas antes de se chegar a isso. Chegará o momento em que estudaremos com a mesma seriedade e o mesmo rigor com que estudamos as definições de Deus de Descartes ou de Malebranche, as do presidente Schroeder ou de Arthur. Continuaremos por um longo tempo ainda a perpetuar a clivagem entre aquilo que se constitui a província de uma crítica teórica pura e a atividade analítica concreta das ciências humanas? Deverão os ocasionais prejuízos causados por essa dissociação no seio da antropologia ser distribuídos a circunstâncias similares àquelas que dividiram o mundo em dois ao redor da cortina de ferro?
Não se vê esta prestes a se fazer presente em muitas outras regiões, a depender da natureza do desenvolvimento do Estado? E precisamente será o exame desses esquizos sucessivos do universo contemporâneo província, exclusiva dos políticos profissionais, dos diplomatas e dos jornalistas especializados? Temos todas as condições de saber que cada indivíduo sofre hoje tais tipos de dissociações no modo imaginário de maneira bem mais marcante do que os mitos antigos, a que em geral se remetem os complexos psicossexuais. A pesquisa filosófica teria, assim, não só de se preocupar com uma constante reorganização conceitual, como de elaborar no terreno as condições de estabelecimento e de manutenção de uma lógica do não sentido na medida de sua irrupção em todos os domínios, isto é, manter atualizado o registro das possibilidades de significação da existência humana, aqui, alhures e agora.